Oi, pessoal. O tema que eu trago hoje é um tema apaixonante, o tema do Graal, o tema que embalou os sonhos de muitos pensadores, de muitos poetas, de muitos artistas. É um tema que nos liga com a utopia, nos liga com o sonho, nos liga com a divindade. É óbvio que a gente não vai conseguir esgotar ele num único vídeo, mas a pretensão aqui é passar as primeiras bases, os primeiros fundamentos, para que a gente tenha elementos para associá-los a uma série de outras coisas, uma série de outros processos relacionados ao autoconhecimento. Lembrando sempre que aquele que estiver interessado em autoconhecimento a partir da astrologia kármica encontrará os meus dados no final deste vídeo. Vamos lá então. Nos conta a tradição que no momento da crucificação do Cristo, pelas mãos do centurião Longinos, uma lança rasgou seu flanco para que dele vertesse sangue a ser recolhido na sagrada taça do Graal, que estava em posse de José de Arimateia desde a Santa Ceia. Longinos seria cego e no momento em que o sangue divino jorrou, ao respingar em seus olhos teria lhe recuperado a visão. Mais tarde, José de Arimateia realizaria uma longa peregrinação com o Santo Cálice, partindo do Oriente Médio e chegando até Armórica, numa região celta onde hoje existe a Bretanha, para em seguida depositá-lo em algum local na misteriosa Avalon, cujo nome deriva do sânscrito Avalokita, que literalmente significa contemplar abaixo. A lenda descreve tal região como uma ilha imperecível em meio a um lago de difícil acesso, envolto em espessas brumas, onde os barcos acabavam por se perder caso não soubessem dissipá-las. Em seu centro haveria uma alta montanha onde estaria guardado o Graal. Uma vez interrompida tragicamente a missão do Cristo, a cruz do Gólgota converteu-se na cruz do Pramanta com seus mistérios, cabendo à sagrada taça realizar sua haste horizontal, ou seja, o propósito de impulsionar a consciência da humanidade de então, a partir dos valores recolhidos desde o longínquo Oriente, direcionando-os ao Ocidente. Deste modo, o caminho demarcado por essa jornada que o Santo Graal realizaria sobre a superfície terrena teria todo um sentido iniciático, capaz de despertar as consciências adormecidas dos homens em torno do ideal que tal objeto representa, ou seja, da própria redenção humana. E assim, em torno dessa rota, teriam surgido diversas ordens iniciáticas, guardiãs e defensoras desse sagrado mistério que teve sua origem conceitual no episódio denominado como a Queda dos Anjos. Como já comentamos em vídeos anteriores, segundo essa lenda, o anjo rebelde teria se precipitado do firmamento e no momento em que sua cabeça tocou o solo terreno, uma pedra que este possuía na fronte acabou por se desprender, deixando-o cego. Tal gema teria sido recolhida pelos anjos que com ele caíram e nela acabaram esculpindo uma taça a ser ocultada no núcleo da terra. Uma outra versão nos diz que esta estaria depositada no centro do paraíso edênico e que Sete, filho de Adão, a teria roubado e ocultado em algum local subterrâneo. Desse modo, onde quer que estivesse o sagrado vaso, teria a capacidade de reproduzir o paraíso perdido. A tradição nos fala ainda a respeito de uma terceira versão que não comentamos anteriormente, e que nos conta que a parte feminina do anjo rebelde lhe foi retirada como punição por sua desobediência, e acabou sendo aprisionada na chamada estrela Algol, que é tradicionalmente conhecida como estrela do demônio, e situa-se na constelação de Perseu, no local que corresponde ao olho esquerdo da cabeça da Medusa. A Medusa, como sabemos, é um ser mítico que tem a capacidade de petrificar a todos aqueles que a desafiam. Possui uma cabeleira de serpentes que representariam os perigos e armadilhas da nossa mente racional concreta. Tal localidade do espaço
demarcaria uma região repleta de dores e sofrimentos. Procuremos entender melhor o que isso significa. Como sabemos, cada planetário possui em si os 3 aspectos correspondentes aos do Logos que o originou, sendo o primeiro, o mais sutil, relacionado ao plano espiritual por excelência. O segundo, como intermediário feminino, que é aquele que lhe dá a possibilidade de interligação entre os planos superior e inferior, e o terceiro, como mais objetivo, que corresponde àquele que vai assimilar as experiências mais densas durante o processo de sua manifestação. Ao ter seu segundo aspecto retirado, não fica difícil compreender que o quinto planetário acabou por se desagregar. Assim, a parte mais densa ficou cega da visão espiritual a vagar pela Terra. Visão esta que só seria recuperada a partir do resgate da sua parte feminina ou alma aprisionada numa região infernal, como já dissemos. Tal resgate implicaria na sua redenção e retorno à sua condição divina. Deste modo, surgem os diversos temas de princesas a serem resgatadas, tanto dos planos infernais quanto das garras de monstros descomunais, para que o herói possa conquistar seu reino. Tanto a literatura cavalheiresca quanto os contos infantis ou as mitologias diversas estão repletos de narrativas desse tipo ou bem semelhantes a isso. Assim como no mito que se refere a Longinos, onde o sagrado sangue teria o poder de lhe restabelecer a visão, ao recuperar sua parte feminina ocorreria o mesmo com o anjo caído. Deste modo, o simbolismo da pedra desprendida, convertida em taça e ocultada nos mundos interiores, confunde-se ao do aspecto aprisionado nas regiões ao mesmo tempo celestes e infernais. Na humanidade, tal processo implicaria no resgate e redenção de seus aspectos inferiores instintivos ou relativos à cadeia lunar, para em seguida poder retornar ao caminho de volta à sua condição primordial, da qual havia se separado. Assim como a morte do Cristo assinala o início da demanda do Santo Graal, no homem o processo de morte relacionado ao quarto circuito neural assinala o início da sua busca rumo ao divino. Como já vimos em outros vídeos, tal processo teria início através da depuração do chakra cardíaco, onde ocorreria uma transferência de valores do quaternário inferior para o ternário superior, através de 2 etapas. Uma primeira onde estes seriam depositados do cardíaco para o vibhuti e uma outra a partir desse para o chakra laríngeo. No mito arturiano, tal ponto de partida estaria simbolizado na constituição da célebre tábua redonda, onde os 12 cavaleiros se reuniriam em torno dos reis, expressos pelas 2 pétalas ocultas, representadas pelos 2 triângulos existentes no centro do chakra cardíaco. A primeira manifestação do Graal, que teria ocorrido diante de todos, no centro dessa mesa, assinala o primeiro contato com o plano divino e demarca a transferência dos valores do cardíaco para o vibhuti, em cujo centro existe o simbolismo da taça. Lembremos que, ainda dentro dessa analogia, o nome Arthur, ou antes Artus, seria um anagrama da palavra sutra, fazendo alusão ao Sutratma ou Antakarana, como fio ou colar que une nosso aspecto inferior ao superior. Diz a lenda que ao se manifestar, erguido por mãos angelicais, o Graal teria proporcionado aos presentes um estado de êxtase jamais imaginado, que teria provocado nestes a necessidade de sua busca e conquista definitiva. Demanda essa que só teve início quando Arthur perdeu a sua rainha Guinevere. Temos aqui novamente o simbolismo da busca pela recuperação da parte feminina, a começar pela descida aos níveis infernais, tal qual ocorre no homem durante a noite escura da alma. Quando fizemos o estudo a respeito dos circuitos neurais superiores, relativos aos próximos passos a serem conquistados em nosso atual sistema evolutivo, fizemos uma comparação entre estes planos e o simbolismo dos planetas Plutão, Netuno e Urano. Dentro do simbolismo de Avalon, ao plano plutoniano corresponderiam as grandes e perigosas provas necessárias para se chegar vivo até aquele ponto
às margens do lago. Ao plano netuniano estaria associada a travessia através da espessa neblina ali existente a envolver a mítica ilha, o que representa a ausência de julgamento ou antes da ilusão que acabou dividindo nossa visão de mundo entre bem e mal. Uma vez dissipado esse elemento, adentramos ao plano uraniano, onde Avalon se revela e a sagrada taça se eleva finalmente diante de nossos olhos. Uma vez comparado o simbolismo da demanda do Santo Graal ao desenvolvimento humano, voltemos agora à cruz do Pramanta e façamos uma breve associação entre esta e o caminho das hierarquias pela face da Terra. Conforme explicamos, segundo os conceitos teosóficos, a cada etapa evolutiva estaria associada a uma hierarquia criadora, um reino da natureza e um Buda síntese, entre outros, que estariam representados em cada haste da cruz do Pramanta. De acordo com esse símbolo, a sequência da manifestação dessas consciências planetárias ocorreria primeiramente de cima para baixo, ou seja, do céu para a terra, na chamada haste vertical, e de oriente para ocidente, na chamada haste horizontal. Lembremos que estamos no quarto sistema evolutivo e, como humanidade, fazemos parte atualmente da chamada hierarquia Jiva, sendo esta ainda em formação. Antes de nós, existem, portanto, 3 hierarquias que aqui se manifestaram, trazendo suas experiências para dar suporte à nossa. Observando agora o mapa mundi, percebemos melhor como estas foram acontecendo através do caminho evolutivo das civilizações ou antes do itinerário de Ó, que demarca o roteiro da evolução da mônada humana. Primeiramente, no longínquo Oriente temos o simbolismo solar, associado à hierarquia dos Agnisvatas como sendo a primeira a se manifestar. Em seguida vem a hierarquia dos Barixades, com seu símbolo de crescente lunar, que vai se estabelecer na região do Oriente Médio. E, finalmente, a hierarquia assúrica a ser desenvolvida sob a égide do simbolismo da Santa Taça e que está associada mais precisamente com a região cristã europeia. A partir daí, percebemos que o ciclo do Graal encerraria todo um processo de recapitulação da caminhada hierárquica e de reparação da chamada queda lunar que acabou por repercutir na Atlântida. Depois dele, haveria ainda uma nova etapa, um novo ciclo a ser cumprido, este mais condizente e estreitamente ligado à hierarquia Jiva. A legendária taça caberia à realização da haste horizontal da cruz do Pramanta, como dissemos, ou seja, o recolhimento de todas as experiências decorridas através das civilizações e hierarquias durante toda a evolução planetária para transferi-las ao continente americano como cenário principal de desenvolvimento dos Jivas, onde deve acontecer a fusão entre todas elas, culminando em terras brasileiras, onde serão somadas as experiências afro e inca tupi, e então haverá a integração entre todas as crenças e tradições, tornando finalmente a humanidade como um grande todo, consciente, amoroso, igualitário e fraterno, para o cumprimento de todas as profecias e mensagens que nos foram deixadas por todos os avatares. Dentro do mito arturiano, a essa hierarquia Jiva corresponderia o simbolismo da espada cravada numa pedra, que representaria a sabedoria voltada às suas origens mais ancestrais, através da natureza, bem como a restituição planetária ao seu estado primordial anterior à queda lunar. Como vocês devem ter compreendido, o tema do Graal acaba sendo um tema complementar aos estudos os quais a gente vem realizando aqui em nossos vídeos. Circuitos neurais, Agartha, Noite Escura da Alma. Isso acaba nos trazendo maiores referências para que a gente possa compreender o nosso processo tanto em termos individuais como o processo coletivo da nossa evolução planetária. Espero que tenham gostado. Posteriormente a gente vai retornar e de uma outra maneira. Grato.